O Salmo 8 é um salmo de revelação geral. O que significa isso? Deus se revela ao ser humano de duas formas. Ele se revela pela revelação geral, que é uma revelação que ele dá para todas as pessoas, e ele também se revela de maneira especial, que é uma maneira específica. O Salmo 8 fala que quando nós olhamos para a natureza e quando nós comparamos nós, seres humanos, com tudo que Deus fez, com os animais, com as plantas, com tudo que existe, podemos perceber que na organização de tudo está Deus. E o capítulo 8, se bem que Salmos não tem capítulo, nós estamos lendo aqui uma versão da Bíblia que coloca Salmos capítulo 8, mas o livro de Salmos não tem capítulos. Os Salmos é uma coleção de poemas que são orações, canções, lamentações que foram escritas por várias pessoas no seu relacionamento com Deus. Um dos principais autores dos Salmos foi o rei Davi, mas Salomão escreveu o Salmo 72, Moisés escreveu o Salmo 90, Emã escreveu o Salmo 88. Então nós vemos que os filhos de Coré escreveram os Salmos 42 ao 49, o Salmo 84, e Asaf escreveu o Salmo 50, o Salmo 73 até o Salmo 82. Então nós vemos que existem vários autores, mas o Salmo 8 nos fala sobre a revelação geral de Deus, que olhando para as coisas criadas, nós podemos ver como o Senhor é admirável, como ele fez o universo, o céu, a terra, os animais e colocou o ser humano para reger e dominar sobre todas as coisas. O Salmo 8 fala da bondade de Deus. Um primeiro ponto que o Salmo 8 trata é a revelação geral. Olhando para as coisas da natureza, a ordem, a organização de tudo, não tem como o ser humano negar que Deus existe. Revelação geral. Toda e qualquer pessoa pode ver com os próprios olhos, perceber que Deus existe. A revelação especial é quando Deus se revela especialmente para cada um de nós. Aquela pessoa tem uma doença e ela pensa, vou morrer. Ela faz uma oração a Deus. De repente, Deus a cura. Ela guarda a cura como gratidão a Deus. Ela fala, eu estava doente. Os médicos disseram que eu ia morrer, mas eu fiz uma oração a Deus e Deus me curou. A cura para uma doença que já havia indicado a morte daquela pessoa, mostra para aquela pessoa que Deus existe. Deus se revelou para aquela pessoa, manifestando uma cura. Então essa é a diferença entre revelação geral e revelação especial. A revelação especial ela é individual. A pessoa tem uma experiência pessoal com Deus que mostra para ela que Ele existe. E esse é o primeiro tema de Salmo 8. Mas um segundo tema do Salmo 8 é a bondade de Deus. Como Deus é bondoso com o ser humano, porque nós somos pequenos, somos frágeis, somos mortais, mas apesar da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, da nossa mortalidade, Deus colocou o homem para cuidar
de toda a criação, de tudo que ele fez. Esse é o segundo tema do Salmo 8. Então, o Salmo 8 fala da revelação geral de Deus. Deus realmente existe. Basta olhar para a natureza e você vê, pela ordem de todas as coisas criadas, que ele é um bom arquiteto, um bom construtor, um bom criador, alguém que tem imaginação, criatividade, sabedoria, e tudo que nós vemos na natureza revela quão grande e admirável é Deus. E, portanto, quanto devemos temer, respeitar extremamente a Ele pela sua grandeza, pela sua imensidão, pelo seu infinito poder. E também, o segundo tema de Salmo 8 é como esse Deus, que é tão imenso, grandioso, foi bondoso a ponto de dar para mim e para você, para nós, o domínio sobre a natureza, sobre as coisas criadas. Nós temos o domínio, o governo, o poder em relação a cuidar das plantas, em relação a cuidar dos animais, em relação a dominar tudo que foi criado por Deus. Ele é um Deus que é grande, é imenso, é maravilhoso e é bondoso, que preparou tudo isso e colocou nas nossas mãos. Nós, seres humanos falhos, pequenos, mortais, mas que de Deus recebemos essas dádivas, essas bênçãos que Ele deu para nós. Ele, no seu infinito poder, deu para nós, na nossa fragilidade, fraqueza, mortalidade, tanta força e tanto poder, e Ele que manifesta a glória dele, muitas vezes, em uma criança, em um recém-nascido, que faz uma mulher que está fraca, triste, quando vê o seu bebê no colo, recobrar a força e dizer: Deus me deu esse presente, eu preciso me animar e ter força. Faz um pai olhar para o seu filho e dizer assim: eu preciso lutar por essa criança. Mas às vezes nós pensamos: as crianças não têm força, elas são fracas, elas são frágeis, elas dependem de nós, até para se lavar, para trocar a fralda, para dar a elas o leite, para dar a elas o alimento, a água. Mas quando você olha para uma criança, você encontra vida, você encontra futuro, você encontra esperança, você encontra força, você encontra renovação. Então, de um ser tão frágil, que é de uma criança ou de um bebê que mama, nós encontramos força, encontramos vida, esperança, renovação, futuro. Então, Deus mostra o seu grande poder nas coisas fracas, nas coisas frágeis, naquilo que parece que não é, mas que Deus deu tanto valor que somos nós, eu e você, que Ele amou tanto a ponto de enviar o seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. Vamos ler aqui o Salmo 8. O Salmo 8, ele começa aqui, eu coloquei aqui algumas cores, coloquei um azul, porque no azul ele está nos dizendo o seguinte, o salmista que escreveu o Salmo 8: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Ele está dizendo, o nome de Deus é muito grande. Quando você fala Deus, você pensa, aquele que criou todas as coisas que existem. A glória dele está nos céus. Aí o versículo 2 fala, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Veja, o versículo 2 retrata aquilo que nós estávamos falando. Quando você olha para uma criança, quando você olha para um bebê que ainda mama,
você encontra esperança, futuro, renovação. Quem está fraco quando vê o seu filho, um pai, uma mãe, alguém que assume o compromisso de ter alguém para cuidar que é indefeso, assume, ganha força para renovar a sua vida da fragilidade, da fraqueza, da debilidade das crianças, daquilo que elas precisam de nós, nós encontramos força. Deus se revela naquilo que é fraco, para mostrar a sua força. Por causa dos teus adversários, está se referindo aos que se opõem contra Deus, os que dizem: Deus não existe, Deus não tem nenhum poder. Você pode perguntar para esse que diz isso, que é adversário de Deus: você já viu uma criança? Você sabe como uma criança se forma no ventre da sua mãe? Como é que se formam os ossos daquela criança no ventre de uma mulher? Então, os opositores de Deus, eles ficam sem palavra. Eles não têm resposta de como um pai, uma mãe, que já estão deprimidos, muitas vezes sem força, quando olham para uma criança que é frágil, encontram força, esperança, renovam a confiança no futuro, renovam as próprias forças. Isso vem de Deus. Então, os adversários de Deus são os que se opõem a Deus, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Ou seja, Deus cala a boca do inimigo dele, dos ateus, e também do vingativo. O vingativo significa o seguinte: a palavra vingar, ela tem dois sentidos. Um sentido é o que todos conhecem. Alguém fez um mal para mim e eu vou me vingar. Eu vou querer fazer algo de mal para ela. E tem um outro sentido, vingar, que significa dar resultado. Então nós podemos dizer assim: eu plantei uma macieira e a árvore vingou. Significa que deu certo, que aquela árvore foi plantada e ela deu as maçãs que era para dar. Então aqui o texto fala assim, no versículo 2: da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força. Em outras palavras, crianças renovam e dão força e esperança. Você vê, elas são indefesas e fracas, mas quando as pessoas olham para elas, elas ganham força. Daquilo que é frágil, Deus dá força. Deus mostra o poder dele, a grandeza dele, e ele confia tudo para os homens cuidarem de tudo que ele criou. Então ele tem uma grandeza e um poder muito grande, e ele se revela nas coisas pequenas. E Deus fez isso, colocou essa força, essa renovação, quando nós vemos as crianças, por causa dos adversários dele. Os adversários dele dizem assim: Deus não existe. Deus não tem nenhum poder. Ao invés de Deus lançar fogo e queimar os seus adversários, ao invés de Deus dizer: vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu tenho grande poder, ele faz o oposto. Ele faz com que a força seja revelada por meio de crianças. Uma criança abre a boca, começa a cantar, traz esperança, traz alegria. Deus está dizendo assim: eu não preciso provar para você que é ateu que eu existo. Olhe para a natureza, olhe para os passarinhos, olhe para as flores, olhe para as crianças, quando elas estão cantando, a força que isso tem. Eu estou em todas as coisas, eu tenho poder, eu criei tudo. Eu não tenho que lançar fogo, flecha, seta para dizer: olha aqui, eu estou aqui. Deus não precisa disso, porque ele já é Deus admirável, grande, poderoso, imenso e que criou todas as coisas. Então o versículo 2 está dizendo assim: da boca das crianças, do que é frágil, do que é simples,
e dos que mamam tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para mostrar para os ateus, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Ou seja, o inimigo é o que é contra Deus e que quer vingar, ele quer fazer a tese dele dar resultado. O ateu, o que não acredita em Deus, ele é inimigo de Deus, ele quer dizer: eu tenho razão, a minha ideia é vingativa, a minha ideia é certa. É nesse sentido o vingativo aqui. Então, o versículo 3 fala assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Veja que o versículo 3 fala que o salmista fala que o Senhor é admirável, no versículo 1. No versículo 3, ele fala que ele vê Deus quando ele olha para o céu, porque ele vê que é a obra dos dedos de Deus. Ele olha para a lua e ele olha para as estrelas. É nas coisas que foram criadas que o salmista que escreveu o Salmo 8 fala que ele vê Deus. Agora, no versículo 4 até o versículo 8, eu coloquei em verde, porque são versículos que falam do homem, que falam sobre nós. Veja, ele fala assim: que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Ele está dizendo: Deus fez o homem um pouco menor que os anjos, mas deu glória e honra para o ser humano. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo, tudo puseste debaixo de seus pés. 7. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. 8. As aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Em outras palavras, Deus, com todo o poder dele, com toda a grandeza dele, deu para o ser humano, na sua mortalidade, toda a obra que ele criou. Então, a ideia, por que eu pintei de azul o versículo 1 e o 3? Porque o 1, ele está falando: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Ele está falando que Deus é muito grande. Aí no 3 ele fala que Deus é grande porque ele fala: eu olho para os céus, eu olho para a lua, eu olho para as estrelas. Na natureza das coisas que foram criadas, eu vejo o quanto o Senhor é grande. Aí o Senhor é tão grande, no versículo 4 até o 8, ele fala: e o Senhor entregou tudo isso para o homem. E o 4 e o 8, até o 8, revela como o homem é fraco, pequeno, menor do que os anjos, mas foi coroado de glória e de honra porque Deus deu isso para o ser humano. E aí ele termina no versículo 9, repetindo o versículo 1. Ele repete o versículo 1. Ele começa o salmo falando: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Ele está dizendo: o Senhor é muito grande. E ele termina dizendo que o Senhor é muito grande. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então ele começa e termina dizendo que Deus é muito grande. O Salmo 8, portanto, nos ensina: Deus é verdadeiramente muito grande. Segundo, ele se revela de maneira geral para todas as pessoas. Ninguém pode dizer, olhando pela natureza, que Deus não existe. É uma loucura dizer que toda a ordem que existe entre o dia e a noite, as estações do ano, o verão, o inverno, a primavera, o outono, a ordem de crescimento de todas as plantas e de todos os animais, os ciclos que existem. Como se forma uma criança no ventre da sua mãe? É impossível dizer que Deus não existe, que tudo isso acontece por acaso. Deus, ele verdadeiramente existe, mas ele tem os seus inimigos que dizem: ele não existe. Mas ele não se preocupa em responder, em revidar os seus inimigos, lançando fogo ou fazendo o mal. Ele coloca na boca das crianças, nos recém-nascidos, a demonstração de que ele é realmente grande e ele não precisa provar nada para os seus inimigos.
O inimigo, que é vingativo, ele fica o tempo todo querendo argumentar e provar que Deus realmente não existe. Ele quer fazer vingar a sua ideia, mas a sua ideia, as suas afirmações de que Deus não existe, caem por terra quando você olha para as crianças e quando você olha para nós mesmos, como seres humanos que somos mortais, fracos, frágeis, mas recebemos de Deus o domínio sobre coisas tão grandes que são a Terra e o universo, que vão sendo cada dia mais e mais descobertos e que quanto mais o ser humano vai descobrindo coisas e coisas e coisas da natureza, vai vendo quanto Deus é bom com todos nós. Deus é verdadeiramente bom. Se você ainda não aceitou a Jesus, você está perdendo uma chance de ter uma relação com o próprio Deus, com esse Deus maravilhoso, admirável e grandioso que se revela todos os dias. Se você quer ter essa comunhão com esse Deus, faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir aqui na terra até a eternidade. Amém. Com essa breve oração, você reconhece que Jesus é o teu Senhor e você sabe que Jesus leva você para o relacionamento com Deus. Com Jesus você tem essa amizade, esse relacionamento com Deus Pai. E agora Ele é o teu Senhor e você reconheceu que tem pecados e que por isso Ele morreu na cruz para salvar você. Você pediu para escrever o seu nome no céu, no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes dos que receberam Ele. E você acabou de fazer isso, então seu nome está lá. E você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, que ajuda você a entender a vontade de Deus na sua vida. Procure uma comunidade de fé ou uma igreja e faça um discipulado. O discipulado é um treinamento para conhecer os fundamentos da Bíblia para que você se batize. O batismo significa que você sepulta a sua velha criatura e quando você sai das águas, você sai para uma nova vida com Jesus. Depois que você é batizado, você pode participar da ceia, que é uma comunhão onde um pão é partido, que representa o corpo de Cristo, e é servido um cálice com suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que nos perdoa dos pecados. Jesus derramou seu sangue para termos o perdão dos pecados. Fazendo essa comunhão, que é a ceia, periodicamente você relembra que você tem um compromisso com Ele, que você é dele, que você pertence a Ele, que você faz parte do povo dele. E você espera a vinda dele e o momento em que você estará com Ele para sempre no céu, como você pediu na oração agora. Vamos agradecer a Deus pela leitura do Salmo 8. Senhor, te agradecemos porque o Senhor é admirável, pela sua grandeza, pela sua imensidão, pelo seu governo, pelo seu poder, porque o Senhor é muito bom, que apesar da sua grandeza, o Senhor mostra a sua força nas pequenas coisas do nosso dia a dia, cuidando de nós, como o Senhor suscita força na boca dos que mamam e das crianças. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos formou e nos deu domínio e governo sobre todas as coisas criadas, porque o Senhor é verdadeiramente bom. Te agradecemos porque, apesar da sua tão grande imensidão, o Senhor nos salvou, enviou seu Filho para morrer por nós, para termos acesso a esse Deus maravilhoso. Te glorificamos por isso e te agradecemos pela sua revelação a toda a humanidade e também pela sua salvação pela vida de Jesus. Honramos-te hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente.